Aí a pessoa que está em melhores condições, que é uma pessoa de notoriedade, conhecida de todo mundo, tem condições de reivindicar do Estado segurança, embora a gente saiba que essa segurança, né, não é confiável. Mas teria condições de fazer uma campanha no próprio Congresso Nacional para, sei lá, montar uma guarda dele, né, de toda a esquerda, sancionada pela propaganda da esquerda. Nós, por exemplo, nós apoiaríamos qualquer coisa desse tipo. Se um deputado aí que tiver ameaçado falar, nós precisamos de proteção, precisamos de militantes aqui que nos defendam, o PCO vai sair em defesa dele, se for necessário, vai agir, inclusive do ponto de vista prático, para ajudar, lógico. Quer dizer, ele teria melhores condições para enfrentar a situação do que outros. Só que agora parece o contrário, né? Que ele é o mais oprimido de todos. Não é verdade isso daí. Não, a gente já falou disso de manhã, volto a falar aqui. Tem que ser condenado, porque senão daqui a pouco vai virar senso comum que fugir é não só que é correto, como se você fugir, você é o herói. Os que ficarem aí para apanhar, esses aí não são heróis. Esses são os otários que ficaram para apanhar. Não podemos fazer isso aí. Ninguém tomou nenhuma medida no Brasil séria para defender o pessoal. Os professores estão ameaçados nas salas de aula, né, e às vezes a ameaça é até besta. Vem um pai lá, coxinha, um idiota lá qualquer, como ele está se sentindo à vontade, porque tem um certo clima, começa a esbravejar lá, o filho dele liga, ai papai, a professora está falando de sexo na sala de aula, eu não aguento isso, estou sofrendo e tal. Aí a professora é demitida e tal. O que é isso, meu? É uma coisa, nós estamos sendo vítimas de uma truculência, de uma violência, nós estamos ameaçados pelos militares de golpe militar e tudo. Isso é uma realidade, mas também o pessoal está se deixando fazer de trouxa. Esse negócio dos professores já deveriam ter reagido há muito tempo. Nós estamos fazendo um chamado. Agora, durante as férias, a atividade diminuiu, logicamente. Nós estamos fazendo um chamado e nós vamos continuar fazendo esse chamado para que o pessoal defenda qualquer professor que for intimidado, né, por esses leões de chácara da direita. Qualquer professor, em qualquer lugar. Escola particular, escola pública, seja lá o que for. O pessoal tem que se mexer, esse é o problema. Acabou. Bom, companheiros, eu queria, na última parte do curso, queria fazer referência diretamente ao texto que nós distribuímos aqui, que serve de base para o curso, né? Que é esse texto aqui, versão em inglês. Desculpem. Fascismo que é e como combatê-lo, né? Livro do Trotsky, que é um livro extraordinário, uma espécie de manual sobre o fascismo que todo mundo teria que ler e estudar cuidadosamente. Eu vou fazer referência aos argumentos que ele apresenta aqui, né? Bom, ele diz o seguinte, infelizmente, alguém não quer me emprestar a versão, que aí o pessoal pode acompanhar. Aqui no capítulo 9, página 20. Fala, as milícias operárias e seus oponentes. Esse livro aqui, uma explicação sobre o livro que eu não fiz em momento nenhum, mas que é oportuno fazer. Esse livro é militante do SWP norte-americano, na época do Trotsky,
fez uma leitura de vários textos dele sobre o fascismo e recortou esses textos e foi colando, fazendo uma espécie de manual, né? Os textos são tirados de vários artigos, livros que Trotsky escreveu, mas eles formam um conjunto bem homogêneo e muito explicativo como cartilha para entender o fascismo. Depois que nós terminarmos aqui a Universidade de Férias, o texto já está praticamente pronto, nós vamos publicar e nós devemos divulgá-lo como uma cartilha mesmo, pelo menos do ponto de vista geral, da luta contra o fascismo. Esse texto está na íntegra. Ele é um livrinho pequeno, né? Aqui é o original. Bom, então Trotsky diz o seguinte: para lutar é necessário conservar e fortalecer os instrumentos e meios de luta. Organizações, imprensa, reuniões, etc. O fascismo, na França, esse texto aqui é sobre a França, né? Ameaça tudo isso direta e imediatamente. Ainda é fraco para travar uma luta direta pelo poder, mas já é forte o suficiente para tentar derrubar as organizações da classe operária, peça por peça, para semear nas fileiras operárias desânimo e falta de confiança nas próprias forças. Como vocês podem ver, né, muito apropriado para a situação atual do Brasil. Nós falamos isso aqui várias vezes. O fascismo, ele não vai, né, o primeiro passo dele não é a luta direta pelo poder, tomar o poder e esmagar os operários. Ele vai ocupando o espaço, né? Tudo isso que está acontecendo no Brasil é assim: intimida um setor, né? Agride outro, mata outro, etc. e tal, como a gente viu no caso da Itália. Daí, Trotsky diz o seguinte, que se nós queremos lutar, é preciso conservar os instrumentos de luta. Para lutar, você precisa ter uma imprensa. Você precisa ter uma sede que organize o trabalho político. Você precisa ter um sindicato. Precisa ter uma associação de defesa de tal ou tal reivindicação, de tal ou tal movimento, de tal ou tal segmento da sociedade. Então, a primeira preocupação deve ser de defender e proteger, né, esses instrumentos de luta, inclusive as próprias lideranças do movimento operário e do movimento popular em geral. Aí ele diz o seguinte: o fascismo encontra apoiadores inconscientes naqueles que dizem que a luta física é inaceitável e irremediável e exige, de Dumergue, o desarmamento da sua guarda fascista. Esse Dumergue, a gente precisaria ter colocado uma notinha aqui, né? Não colocamos? Seria bom até alguém anotar aí para edição posterior. Esse era o chefe de polícia na França e era um elemento da extrema-direita. Então, o Partido Socialista, ele falava isso que o Trotsky está condenando aqui. A luta física é inaceitável. O que nós temos que fazer é nos dirigir às autoridades, pedir à polícia que proteja os socialistas. Mais ou menos a mesma linha política que está se estabelecendo no Brasil hoje, né? Só que hoje não é só o chefe de polícia e tal. O problema é o próprio presidente da República, que é um elemento de extrema-direita. Então vocês vejam aqui, né, a colocação. Fala. Ele continua: não há nada mais perigoso para o proletariado, especialmente na presente situação, do que o veneno açucarado das falsas esperanças. Nada aumenta mais a insolência dos fascistas do que o pacifismo flácido por parte das organizações operárias. Nada destrói mais a confiança das classes médias na classe operária do que a contemporização, passividade e falta de vontade de lutar. Isso aqui é uma voz que está vindo aí de 1934 para os dias de hoje. Vocês veem como é absolutamente atual?
o pacifismo flácido, né? A contemporização, tudo isso daí aumenta a disposição da extrema-direita de atacar. Quer dizer, o caso que nós acabamos de discutir, o Jean Willis, a extrema-direita está festejando e já está planejando fazer com que outras pessoas saiam correndo também, né? Assustadas. Se um assustou, por que não outros? E essa política é uma política suicida. Aí o Trotsky fala o seguinte: Le Populaire, o jornal do Partido Socialista Francês do pós-guerra, especialmente L'Humanité, jornal do Partido Comunista Francês, escrevem todos os dias: a frente única é uma barreira contra o fascismo, a frente única não permitirá, os fascistas não se atreverão, etc. Que a gente escuta muito no Brasil também, o pessoal falar: aqui não é frente única, é unidade da esquerda, né? Aí fazem lá uma frente parlamentar da esquerda, fica todo mundo animado, porque sei lá por quê, né? Porque todo mundo sabe que a frente parlamentar foi formada agora recentemente, né? PT, PSOL, PSB e não sei mais quem. Isso aí, na realidade, não serve para nada. Aí o Trotsky diz: isso são frases. É necessário dizer abertamente aos trabalhadores, socialistas e comunistas, que não permitam serem adormecidos por frases de jornalistas e oradores superficiais e irresponsáveis. Trata-se de nossas cabeças e do futuro do socialismo. Não somos nós que negamos a importância da Frente Única, nós a exigimos quando os dirigentes dos partidos estavam contra ela. A Frente Única abre enormes possibilidades, porém nada mais. A Frente Única em si não decide nada, somente a luta das massas decide. A Frente Única se revelará uma grande coisa quando os destacamentos comunistas socorrerem os destacamentos socialistas e vice-versa, no caso de um ataque dos grupos fascistas contra Le Populaire e L'Humanité. Mas para que isso aconteça, os destacamentos de combate proletários devem existir. Devem educar-se, treinar-se, armar-se, senão não há organização de defesa, isto é, milícia do povo. Le Populaire e L'Humanité poderão escrever tudo o que quiserem sobre a onipotência da Frente Única e estarão indefesos diante do primeiro ataque bem preparado dos fascistas. Tratemos de fazer o exame crítico dos argumentos e das teorias dos adversários da milícia do povo, que são muitos e bastante influentes nos dois partidos operários. Então você veja aqui que Trotsky é absolutamente claro. Não adianta fazer discurso, não adianta a Frente Única em abstrato. É preciso que os partidos que estão ligados à classe operária, o resto a gente pode dispensar totalmente, né? Por exemplo, o PSB. O que o PSB vai fazer? Alguém já conheceu um militante de verdade do PSB na vida? É um ser imaginário, o militante do PSB. A gente conhece militante do PT, conhece militante do PCO, do PSTU, até do PSOL, mas do PSB nunca ninguém viu. Então, essa Frente Única aí é muito estranha, né? Aí Trotsky é claro. Ou você constitui, né, um grupo treinado, capaz de se defender, um grupo, como ele diz aqui, educado, treinado e armado, não há condições de defesa. Aí ele diz, a milícia do povo, né? Uma organização de caráter geral que organize a defesa das organizações da classe operária, dos movimentos populares contra o fascismo. Bom, aí ele passa a destacar argumentos, né, contra essa ideia, né?
Um cidadão fala o seguinte: precisamos de autodefesa de massas e não de milícia, dizem-nos frequentemente. Mas o que é essa autodefesa de massas? Sem organizações de combate, sem quadros especializados, sem armas, entregar a defesa contra o fascismo a massas da esquerda desorganizadas e despreparadas será fazer um papel incomparavelmente mais baixo que Pôncio Pilatos. Negar o papel da milícia é negar o papel da vanguarda. Daí, para que um partido? Sem o apoio das massas, as milícias não são nada. Mas sem destacamentos de combate organizados, as mais heróicas massas serão esmagadas pedaço a pedaço pelos bandos fascistas. É insensato contrapor as milícias à autodefesa. A milícia é um organismo de autodefesa. Então, muito importante o argumento dele aqui, que é o seguinte. Primeiro que falar que as massas vão se defender, vamos mobilizar as massas sem entrar no aspecto técnico do problema, né, é uma conversa fiada, é conversa vazia. Nenhuma massa desorganizada vai conseguir se defender. Bom, pode ser que trabalhadores e outros setores se organizem em algum lugar para se defender, mas de um modo geral não vai acontecer espontaneamente. E também, se nós falarmos, né, que essa defesa não tem que ser organizada, nós estamos simplesmente falando que os partidos políticos, que seriam a vanguarda da classe operária, não tem papel nenhum. A própria classe operária teria que se defender sozinha. Um pouco isso daí está de acordo com o que nós estamos vendo, né? A preocupação não é que as lideranças têm que levar a defesa e a organização das massas. Num certo sentido, o pessoal espera que as massas se defendam sozinhas. A gente vê muito esse comentário, né? Mas o povo não se mobiliza e tal. Isso daí é uma frase que não corresponde a nenhuma ideia real. O povo não se mobiliza assim. E também, se o povo fizesse tudo sozinho, para que organizações? Para que partidos? Para que sindicatos? Não faz sentido nenhum. Aí, um argumento que nós, com certeza, já ouvimos aqui e vamos ouvir mais. Apelar à organização de uma milícia é alinhar-se com a provocação. Quer dizer, se você pegar, organizar grupos aí de autodefesa, né, que estão conectados entre si, treinados, etc. e tal, para enfrentar o cidadão que arrancou o coração lá do LGBT, é provocação. O que não é provocação, você sair fora e deixar o coração de outras pessoas serem arrancados também. É um argumento totalmente absurdo, né? Aí o Trotsky responde ao autor: isso não é um argumento, mas um insulto. Se a necessidade de defesa das organizações operárias provém do conjunto da situação, como é que então se pode não apelar à criação de milícias? Talvez eles queiram dizer que a criação das milícias provocam ataques fascistas e repressão governamental. Nesse caso, é um argumento completamente reacionário. O liberalismo sempre disse que os operários, através da sua luta de classes, provocam a reação. É um argumento que a gente coloca de lado com desprezo, né? Significa... Por que ele fala que é um insulto, um argumento reacionário? Porque se a luta provoca a reação, então o correto é abaixar a cabeça e apanhar calado. Não tem que lutar. Os reformistas repetem essa acusação contra os marxistas. Os mencheviques contra os bolcheviques. Essas acusações reduzem-se a si próprias, no final da análise, de que, se os oprimidos não resistirem, os opressores não serão obrigados a espancá-los. Essa é a filosofia de Tolstói e Gandhi, mas nunca de Marx e Lenin. Se l'Humanité desenvolver a partir daqui a doutrina de não resistir ao mal com a violência, deverá tomar como símbolo não a foice e o martelo, emblema da Revolução de Outubro, mas a piedosa ovelha que Gandhi fornece com o leite dela. Bom,
Vamos ver esses primeiros argumentos aqui, companheiros, antes de continuar. Nessa parte que fala que esse argumento é totalmente reacionário, só queria fazer um comentário. Lembra muito quando alguém fala assim, você foi preso, mas o que você fez? Você apanhou da polícia, mas você deve ter feito alguma coisa, né? Parece uma coisa desse tipo, bem reacionário mesmo. Exatamente. Rui, nessa questão do armamento, etc., eu vejo setores da esquerda, mas também da direita, apelando para a questão do que aconteceu na Índia, supostamente, lá do Gandhi, etc., que seria possível, supostamente, se defender através do pacifismo. Daí eu queria saber se você poderia explicar um pouquinho, que eu não conheço muito bem a história da Índia e tudo mais, se naquela conjuntura também existia um movimento fascista e qual foi o papel real que o pacifismo desenvolveu nessa luta aí. Bom, sobre o movimento fascista, nós temos que lembrar que o Gandhi, né, grande pacifista e tudo, ele era amigão do Mussolini, né? Eu não entrei nesse mérito aqui durante o curso porque eu não tive a oportunidade, tinha muita coisa para falar, a gente acabou passando. Mas já que você levantou a questão, o Gandhi apoiava o Mussolini apoiava o Gandhi. Então, esse negócio de pacifismo aí vem sem certificado de como é que se diz? De garantia, né? Tudo indica que é um produto meio falso. Segundo lugar, para uma pessoa, tem gente que, por não pensar muito no assunto e por estar muito dominado por preconceitos políticos, acredita mesmo que os ingleses, depois de dominar a Índia durante séculos, abandonaram a Índia porque um cara vestia uma fralda lá, né, e ficava sentado no chão. Esse aí, primeiro, é desconhecer a história. Segundo, é desconhecer os ingleses. Os ingleses, na Índia, eles chegaram a reprimir revoltas assim com dezenas de milhares de mortos. Por que eles iriam embora quando o cara pregava não fazer nada contra eles? Não faz sentido nenhum. A pessoa que acredita nisso, acredita numa completa fantasia política. Você pode fazer o teste. Trabalha aí num lugar e tudo que o patrão falar, você fala, sim, eu não gosto, mas não vou reagir nunca. Não vou fazer nada contra você e tal, para ver se você ganha alguma coisa. É uma história assim até difícil de você entender como é que a pessoa acredita nisso. O que acontece é que a Índia estava a ponto de fazer uma das maiores, em termos de quantidade, revoluções que o mundo já viu até hoje. Na mesma época em que os chineses estavam fazendo uma revolução gigantesca. Aí os ingleses, que de jeito nenhum queriam abrir mão da Índia, né? O Winston Churchill, que era um completo reacionário e tudo, ele declarou o seguinte: se a Inglaterra perder a Índia, vai se transformar numa potência de segunda categoria. No entanto, eles tiveram que sair de lá. Por quê? Porque eles estavam ameaçados pela Revolução. Antes que a Revolução viesse, né, eles fizeram um acordo com o setor nacionalista para poder fazer uma transição, manter os negócios ingleses na Índia, essa coisa toda. O pacifismo gandhiano, ele só servia mesmo para atrasar essa revolução. Né? Quando alguém está chamando a paz, você tem que pensar por que ele está chamando a paz. É ou não é? Os dominadores, eles estão em paz, desde que ninguém fale nada. Né? É que nem a polícia. Se a polícia chegar e falar assim, sai daqui agora, todo mundo sair,
Pode acontecer, mas é difícil que a polícia vá atrás de você quando você obedeceu a ordem para bater em você porque você obedeceu a ordem. É estranho. Então, o dominador, em geral, está em paz. O chamado à paz, normalmente, é quando a população, os dominados, aqueles que se apanham, normalmente, eles não estão em paz. Então, esse é o papel do Gandhi, né? Pergunta da internet, agradecer o superchat do Severino Fernandes, que diz: Rui, cada vídeo seu é uma aula. E do Ricardo Lacerda, que pergunta o seguinte: os coletes amarelos começaram a se organizar nos balões e esquinas, sem ajuda de nenhum partido institucional. É inevitável que isso aconteça aqui também? Se a esquerda permanecer totalmente paralisada, em algum momento a população vai ter que agir, né? Dependendo da pressão que o governo, o Estado exerça sobre ela. Agora, vamos ter claro, da mesma forma que está acontecendo na França, onde esse movimento aí é um movimento que expressa uma revolta muito grande da população, mas está sendo boicotado pela esquerda, isso daí vai acabar levando o pessoal à derrota, né? Porque não tem uma direção, não tem organização, não tem nada. E aconteceria aqui também. Por algum motivo, né, todos os setores explorados, historicamente, se organizam. Constroem sindicatos, partidos e tal. Porque isso é uma necessidade da luta. Se não fosse uma necessidade da luta, não seria um fenômeno histórico, porque os sindicatos e partidos operários são um fenômeno histórico. Não é, por exemplo, que nós aqui do PCO decidimos inventar a construção de um partido. Não, isso aí já, muito antes de qualquer um nascesse aqui, já era um fato histórico isso. Se é um fato histórico é porque responde a uma necessidade vital, né? Então, nós não podemos acreditar que um movimento espontâneo vai conseguir, né, obter os resultados. Pode obter alguns resultados, mas no final, os que estão organizados, que é a direita, que são os capitalistas, vão sair vitoriosos. Acabou? Bom, vamos continuar aqui com o Trotsky, que é muito instrutivo. Ele apresenta o seguinte argumento de outras pessoas. Ele fala assim: mas o armamento dos operários só é oportuno numa situação revolucionária, que ainda não existe. Não sei se vocês já ouviram esse argumento contra a nossa tese de que o povo tem direito de se armar e tal, e que não pode ser a favor do desarmamento. Já deve ter ouvido essa tese, ou não? Vamos ver a resposta simpática e amigável do Trotsky. Esse argumento profundo significa que os operários têm que permitir que eles próprios sejam massacrados até que a situação seja revolucionária. Olá, companheiros. A gente vai retomar aqui a última aula do curso Fascismo, o que é e como combatê-los, com o companheiro Rui. A gente vai passar a palavra para ele. Eu aproveito e digo que amanhã tem a palestra cultural do companheiro Afonso Teixeira, palestra que deveria ter sido ontem por conta da chuva, dos atrasos, que a gente teve que interromper as transmissões por conta da chuva forte que teve aqui. Nós passamos a palestra do companheiro Afonso para amanhã cedo. Então, vai ter transmissão ao vivo pela Causa Operária TV. Fiquem ligados. Palestra cultural é a cultura na Alemanha do começo do século XX até a ascensão do nazismo. Bom, e agora eu passo a palavra para o companheiro Rui nessa última aula da Universidade de Férias, Fascismo, o que é e como combater. Vamos lá? Então, Trotsky apresentou o seguinte argumento da esquerda, né? O armamento dos trabalhadores só é oportuno numa situação revolucionária, que ainda não existe.
Aí a resposta dele é o seguinte: esse argumento profundo significa que os operários têm que permitir que eles próprios sejam massacrados até que a situação seja revolucionária. Aí ele diz o seguinte: a questão das armas surge só porque a situação pacífica, normal e democrática foi substituída por uma situação tormentosa, crítica e instável, que se pode transformar numa situação revolucionária ou contra-revolucionária. Essa alternativa, se a situação vai ser revolucionária ou contra-revolucionária, depende, acima de tudo, se os operários avançados permitirão ou não ser atacados com impunidade e derrotados passo a passo, ou responderão a cada golpe com 2 golpes dos seus, elevando a coragem dos oprimidos e unindo-os à volta desta bandeira. Uma situação revolucionária não cairá dos céus, tomará forma com a ativa participação da classe revolucionária e do seu partido. Então vocês veem que é um argumento totalmente sem sentido, mas muito usado, né? Esse argumento tem sido usado para que algumas organizações que se dizem revolucionárias apoiem a política de desarmamento da burguesia, né? Outra coisa que ele fala aqui que é muito importante é o seguinte: não tem sentido dizer que, em si mesmo, a organização da milícia conduz ao aventureirismo, provoca o inimigo, substitui a luta política pela luta física, etc. Em todas essas frases, não há nada a não ser covardia política. A milícia, como organização forte da vanguarda, é de fato a mais segura defesa contra o aventureirismo, contra o terrorismo individual, contra as sangrentas explosões espontâneas. A milícia é, ao mesmo tempo, a única forma séria de reduzir a um mínimo a guerra civil que o fascismo impõe sobre o proletariado. Quer dizer, ele mostra, um dos argumentos tradicionais é o seguinte: você forma aí um grupo, né, para se defender. Então isso daí termina com gente fazendo loucura, aventuras, etc. e tal. Ele explica que é exatamente o contrário. Se esses grupos têm uma orientação política, estão submetidos a uma disciplina política determinada, esse é o mais seguro para que você mantenha toda a situação disciplinada. Ao passo que, se ninguém faz nada, vai haver reações extremamente violentas, fora de sincronia com a situação política, sem uma orientação política definida. Aí ele apresenta um outro argumento. Se respondermos aos tiros de revólver dos fascistas com outros tiros de revólver, escreve L'Humanité do dia 23 de outubro de 1934, perderemos de vista que o fascismo é produto do regime capitalista e, assim combatendo o fascismo, combateremos todo o sistema. Bom, primeiro a gente deve dizer que no Brasil, se depender da esquerda, ninguém vai responder nenhum tiro de revólver com tiro de revólver, porque só os fascistas estarão armados que eles são a favor de desarmar a população, né? Nós temos o famoso caso da briga de trânsito, né? Vocês imaginem se um carro bate no outro carro, sai um cidadão armado, você imaginou a catástrofe? Então, nesse caso, para evitar essa catástrofe do trânsito, né, a gente ficaria na seguinte situação: os fascistas que arrancaram o coração da travesti recentemente, eles estão armados. Os que atiraram no acampamento Marisa Letícia em Curitiba estão armados. Os que atiraram na caravana do Lula estão armados. Eles vão continuar armados, porque eu duvido que um deputado do PSOL que está apresentando lá projeto para desarmar a população, ou um deputado do PT, vai conseguir desarmar esse pessoal, né? A única coisa que
a esquerda não vai poder responder, né, os tiros dos fascistas com tiro contra eles para mostrar para eles que não é tão fácil assim, porque a esquerda já estaria desarmada, né? Aí Trotsky responde para esse pessoal que é mais, um pouquinho menos, né, idiota do que os nossos contemporâneos. Ele fala o seguinte: é difícil acumular em poucas linhas maior confusão e maior erros. É impossível. É impossível alguém defender-se contra os fascistas porque eles são um produto do regime capitalista. Isso significa que temos de renunciar a toda a luta porque os males sociais contemporâneos são produtos do regime capitalista. Quer dizer, é um argumento muito fraco mesmo. Não vou explicar tudo que o Trotsky fala aqui, né? Aí ele fala o seguinte: nas fileiras do Partido Socialista ouve-se às vezes esta objeção: deve-se formar as milícias, mas mantê-las clandestinas. Não se pode senão felicitar os camaradas que têm o cuidado de subtrair o lado prático do assunto a olhos e ouvidos indesejáveis. Mas é demasiadamente ingênuo pensar que se pode criar a milícia em segredo, entre quatro paredes. Precisamos de dezenas e, em seguida, de centenas de milhares de combatentes. Eles só virão se milhões de operários e operárias, e atrás deles também os camponeses, compreenderem a necessidade da milícia e criar em torno dos voluntários um clima de ardente simpatia e de apoio ativo. A clandestinidade pode e deve envolver unicamente o lado técnico do assunto. Enquanto campanha política, deve desenrolar-se abertamente nas reuniões e nas fábricas, nas ruas e praças públicas. Isso aqui é muito importante, porque mostra a metodologia, né, marxista sobre o assunto. Não se trata nem de as massas se mobilizarem e se defenderem a si mesmas, e nem de um grupo isolado das massas fazerem um trabalho solitário de autodefesa. Né? O problema é, através de uma campanha política de esclarecimento, campanha que tem que ser feita imediatamente, né? Por exemplo, no caso brasileiro, nós temos que pegar o caso mais candente dos professores, dos homossexuais que estão sendo atacados e levantar essa questão para mostrar a necessidade de organizar a autodefesa. Isso não deve ser feito a boca pequena. Tem que ser feito através de um trabalho de propaganda e de agitação público para mobilizar as pessoas, né, em favor dessa política e permitir que da mobilização ampla você consiga criar grupos treinados para defender o pessoal. Né? Nós devemos, inclusive, chamar os próprios interessados. Nesse momento, por exemplo, se o ataque contra os homossexuais está muito intenso, contra todo o movimento LGBT, tem que chamar esse pessoal a se defender, a se organizar com a ajuda de outras organizações. Né? Isso tem que ser, logicamente, como o Trotsky explica aqui, tem que ser feito publicamente. Tá? Tem que ser feito como uma campanha política. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala como combater o fascismo, eu acho que esse ponto que ele levanta aqui é um dos pontos essenciais. É preciso, ao mesmo tempo, fazer uma campanha política, mostrar as pessoas que estão sendo atacadas, né? Criar um movimento de opinião, um movimento de mobilização amplo entre todos os movimentos sociais e, como parte desse trabalho, organizar grupos específicos de autodefesa. Aí ele apresenta mais um argumento inteligente. Mas onde é que os operários vão buscar armas? Objetam os soberbos realistas, isso é, os filisteus amedrontados. O inimigo tem espingardas, canhões, tanques, gás, aviões. Os operários têm umas poucas centenas de revólveres e canivetes. Bom, na esquerda brasileira, nós não vamos achar nem os canivetes. O pessoal é tudo pacifista, né? Não tem nem faca de cozinha para se defender na realidade, né? E eu imagino também que muita gente pense isso, né? Você fala
que precisa de autodefesa. Mas aí vem o miliciano lá com armas e tal. E o pessoal, o que vai fazer? No Brasil é inclusive uma questão delicada, porque os governos ditos democráticos conseguiram no passado impor uma legislação dura contra o armamento, que agora está sendo suavizada, curiosamente, pelo próprio Bolsonaro, né? Suavizada, mas de maneira limitada. Então ele diz o seguinte: nessa objeção mistura-se tudo para assustar os operários. Por um lado, nossos sábios identificam o armamento dos fascistas com o armamento do Estado. Por outro, se voltam para o Estado suplicando que desarme os fascistas. Admirável lógica. Na verdade, sua posição é falsa nos dois casos. Na França, os fascistas estão longe de ter se apoderado do Estado. Em 6 de fevereiro, entraram em confronto armado com a sua polícia. Por isso é falso falar em canhões e tanques quando se trata, no imediato, da luta armada contra os fascistas. No caso do Brasil também é verdade, né? Esses grupos que estão agredindo aí sorrateiramente o pessoal, eles não estão armados de canhões nem nada, eles estão armados de maneira mais normal, né? Fala, os fascistas, evidentemente, são mais ricos do que nós e podem comprar armas mais facilmente. Contudo, os operários são mais numerosos, mais decididos, mais devotados, ao menos quando contam com uma direção revolucionária firme. Entre outras fontes, os operários podem armar-se à custa dos fascistas, desarmando-os sistematicamente. Atualmente, essa é uma das formas mais sérias de luta contra o fascismo. Quando os arsenais operários começarem a se encher às custas dos depósitos fascistas, os bancos e os monopólios se tornarão mais prudentes ao financiar o armamento de seus guardas assassinos. Pode-se mesmo admitir que nesse caso, mas só nesse caso, as autoridades alarmadas começarão realmente a impedir o armamento dos fascistas, para não oferecer uma fonte suplementar de armamento dos operários. Há muito se sabe que somente uma tática revolucionária produz como material acessório reformas ou concessões do governo. Esse daqui é o que a gente viu no caso da Inglaterra, né? O Estado estava amparando os fascistas, não exatamente igual ao que o Trotsky explica aqui, mas o Estado estava amparando os fascistas. Quando eles perceberam que os fascistas, ao invés de intimidar os operários, estavam servindo para que os operários se revoltassem, inclusive contra a polícia, eles proibiram as milícias fascistas, porque eles iriam terminar com uma crise revolucionária muito grande, né? Então, isso aqui confirma, né, a hipótese que o Trotsky coloca aqui, e principalmente eu gostaria que vocês atentassem para o seguinte, que é uma coisa que muita gente não entende, que é que só uma tática revolucionária pode provocar no governo concessões e reformas em favor dos trabalhadores. Se você vai lá todo pacífico, né, todo meigo, papapá, ninguém dá nada. É como na França, a hora que o pessoal agiu de maneira revolucionária, começou a quebrar tudo, o Macron, né, é uma pena que a maioria das pessoas não entenda bem o que é um Macron, né? Uma almofadinha, casado com uma mulher que é banqueira, arrogante, que considera o povo um lixo, que não queria nem conversar com ninguém, nem nada, né? Super ultra arrogante, de nariz sempre empinado, começou a despejar leis contra o povo, aí a pobreza de todos os cantos da França se levantou e começou a botar para quebrar. Aí o almofadinha foi lá e falou, não, vamos baixar o imposto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por que ele fez isso daí? Porque o pessoal começou a agir de maneira revolucionária. Se ele não faz, a coisa piora. Então é a comprovação da ideia. Uma tática, uma política, uma ação revolucionária é a maneira de conseguir concessões e reformas dos governos, né? Isso é muito importante. Esse pessoal do Bolsonaro, por exemplo,
Eles têm feito tudo isso. É começar uma reação organizada e os próprios militares vão olhar e falar assim, precisamos conter isso daí porque o tiro está saindo pela culatra. Isso é uma coisa que a esquerda não consegue entender de jeito nenhum. Aí ele diz o seguinte, mas como desarmar os fascistas? Naturalmente é impossível fazê-lo apenas com artigos de jornais. Esquadrões de combate devem ser criados, um serviço de espionagem tem de ser estabelecido, milhares de informantes e auxiliares amigos se oferecerão por toda parte quando entenderem que o assunto está sendo levado a sério por nós. Isso requer uma vontade para a ação proletária. Depois ele explica que há outras fontes também. Mas veja só, quando você vê uma pessoa prática, né? Um homem de ação, se colocar o problema, é completamente diferente do que a esquerda pequeno-burguesa que fica lá com a choradeira, o muro de lamentações, com os discursos vazios, etc. e tal. Nós temos que lembrar que Trotsky foi a pessoa que criou o Exército Vermelho, né, e ganhou a Guerra Civil contra 14 exércitos imperialistas. Então ele coloca o problema de um ponto de vista extremamente prático. O mais importante de tudo, fora a orientação política que ele dá, é que nós temos que entender que o problema tem que ser colocado também no terreno prático, que não adianta ficar com divagações, né? Aí ele diz o seguinte, ué. Tá. Invocar a falta de armas ou outras razões objetivas para explicar por que não foi feita tentativa alguma para criar a milícia é enganarmos a nós próprios e aos outros. O principal obstáculo, pode-se dizer o único obstáculo, tem as suas raízes no caráter passivo e conservador dos dirigentes das organizações operárias. Céticos como são, os dirigentes não acreditam na força do proletariado. Eles depositam toda a esperança em milagres, em vez de darem uma saída revolucionária às energias que pulsam na base. Os operários socialistas devem pressionar os seus dirigentes para passarem imediatamente à criação de uma milícia operária, ou darem espaço a forças mais jovens e frescas. Uma greve é inconcebível sem propaganda e sem agitação. Menos no Brasil, logicamente, onde o pessoal faz greve sem nem avisar o pessoal que eles estão entrando em greve, né? O Brasil, nesse sentido, é um país original. E depois eles querem que o povo se mobilize, né? Quer dizer, você nem avisa o cidadão que vai ter greve, decreta a greve. Eu vi isso aí várias vezes no Correio. Os dirigentes dos Correios que fizeram muita greve, né? Num período que poucos sindicatos faziam greves. Eles faziam assim, eles reuniam os dirigentes e eles decidiam fazer a greve. Aí o cidadão ia para o seu estado, lá vamos supor, Santa Catarina, chamava uma assembleia em 2 dias e decretava a greve e queria que todos os operários entrassem em greve. Mas e a preparação da greve? E a explicação para os operários de por que ia ter greve, né, que precisa tirar um panfleto, fazer reunião nos locais, nos setores de trabalho e tal? Nada disso. A greve era chamada por um decreto presidencial de cima numa assembleia de 20 pessoas. Ele fala, é também inconcebível sem piquetes, que quando podem, persuadem, mas quando são obrigados, usam a força. Também não no Brasil, porque no Brasil o piquete foi renomeado como Comissão de Esclarecimento, não é piquete. Isso aí foi uma invenção dos sindicatos bancários de São Paulo, né?
muitos anos atrás. Então, não é que você chega no piquete e fala para o trabalhador: veja só, companheiro, foi decretada a greve pela Assembleia Geral da categoria. Não é opcional, não vai entrar. Aí o cidadão tenta entrar, ele fala: ó, se você não quer se dar mal, vai para casa, vai assistir televisão, não fica aqui enchendo o saco. Não, esse é um piquete, né? O piquete conversa, mas se a conversa não der certo, ele impede a pessoa de entrar para trabalhar. Não, aqui não. Aqui o piquete é comissão de convencimento. E se não convencer o coxinha, como é que você faz? Fala, é também inconcebível sem piquetes, que quando podem persuadem, mas quando são obrigados usam a força. A greve é a mais elementar forma de luta de classes, que combina sempre em proporções variáveis métodos ideológicos com métodos físicos. A luta contra o fascismo é basicamente uma luta política que necessita tanto de uma milícia quanto a greve precisa de piquetes. Basicamente, os piquetes são o embrião da milícia. Quem pensa em renunciar à luta física tem que renunciar a toda a luta, porque o espírito não vive sem a carne. Quer dizer, a esquerda brasileira, isso aqui a gente deve dizer em alto e bom som, né? Ela é totalmente contrária a essa ideia aqui. Eles só brigam quando está em questão cargos parlamentares e sindicais. Fora disso, não acontece nunca. No entanto, é uma coisa absolutamente evidente que a luta, quando você fala em luta, não pode ser só uma luta de palavras. A luta tem obrigatoriamente que assumir um aspecto físico. Né? E a comparação com a greve é uma comparação excelente. Da mesma maneira que você tem um piquete de greve, né? Como ele disse, se o convencimento não der certo, você usa a força para impor a greve, que é o correto. Se o convencimento não dá certo, né? Usa-se um outro método. Na questão da luta de classes em geral, em particular contra o fascismo, é uma questão essencial. Bom, essas são as orientações mais gerais, né, mais de caráter político, de Trotsky sobre o problema da luta contra o fascismo. Vamos acrescentar mais algumas coisas essenciais aqui. Uma coisa fundamental, qual que é? O problema do partido. Sem um partido de luta, um partido revolucionário, né, e acima de tudo um partido que tenha um programa e clareza política, não dá para você enfrentar o fascismo. É um sonho, é uma completa fantasia. Nós temos visto, o problema que vem em primeiro lugar é o problema da clareza política. Tá? Se você não consegue entender a situação política que você está vivendo, se você não consegue compreender como estão se desenvolvendo os acontecimentos políticos, quais são as tendências fundamentais, o que vai acontecer é que você vai confundir todo mundo com as suas ideias. Já a confusão política no mundo é extraordinariamente grande. Tá? Nós vimos aí o caso dos partidos social-democratas, na Itália e na Alemanha, que nunca conseguiram compreender de fato o que era o fascismo, né? Os partidos comunistas também não conseguiram compreender o que era o fascismo, não conseguiram compreender o tamanho da ameaça que era o fascismo, não conseguiam compreender o nível de crise do regime capitalista e a necessidade dos capitalistas de usar, né, uma força física muito grande para acabar com o movimento operário, não conseguiram
compreender nada disso e acabaram, né? Na verdade, o que é mais lamentável da história é que eles não foram derrotados num imenso combate político. Eles foram derrotados, na maior parte, quase sem luta. Tá? No mundo hoje, o pensamento da esquerda está dominado por uma esquerda reformista e oportunista. Essa esquerda reformista ela tem uma obsessão cega pela legalidade do regime capitalista, né? Pelo parlamento, pelas eleições, e ela não consegue nem imaginar que exista vida fora das eleições. Né? Então nós podemos compreender como isso daí é um problema grave. No caso brasileiro, por exemplo, nós temos sofrido uma derrota atrás da outra. Derrubaram o governo do PT, os dirigentes do PT acreditavam que esse governo era impossível de ser derrubado. Se a gente pensar hoje, todo mundo perguntaria por que alguém pensou isso daí que não poderia derrubar o governo. Era uma coisa muito óbvia que o governo não tinha força nenhuma dentro do Estado. Não controlava as Forças Armadas, não controlava o Congresso Nacional, era minoritário no Congresso Nacional, tinha aliança com os vagabundos aí do PMDB e outros vagabundos de outros partidos ainda mais vagabundos do que o PMDB, não controlava a polícia, não tinha uma presença forte nos principais estados da federação, né? As próprias pessoas que eles indicaram para o STF não obedeciam nenhuma diretriz do governo, obedeciam às diretrizes da direita golpista. Os próprios ministros não controlavam seus respectivos departamentos, como a gente viu com o ministro da Justiça e a Polícia Federal. Né? A Polícia Federal encurralava o governo e o chefe da Polícia Federal, que era o ministro da Justiça, não falava nada. E se escondia de trás da besteira de que a Polícia Federal tem que ser independente, que isso é democrático. Quer dizer, polícia independente, você imagine só. Polícia independente significa um Estado ultrapolicial. Que a única coisa democrática a respeito da polícia é que haja algum controle de alguém sobre a polícia, porque a polícia independente é uma ameaça não só ao governo, é uma ameaça a toda a sociedade. Como é que uma polícia vai ser independente? E, quer dizer, não controlavam nada, mas a ideologia geral do PT era a seguinte: o governo não pode ser derrubado. Né? Ele não pode ser derrubado por quê? Porque ele ganhou a eleição. Uma mágica, um feitiço. Se você ganhou a eleição, todo mundo vai respeitar, que nem a gente está vendo na Venezuela. O Maduro fez uma eleição, falaram que a eleição não foi perfeita. Aí aparece um cidadão que não ganhou eleição nenhuma, e todo mundo fala, ele é o presidente. Quer dizer, acreditar nessas coisas, né, é fazer o papel de um verdadeiro idiota. O governo foi derrubado quando a maioria do pessoal gritava aí aos ventos que o governo jamais poderia ser derrubado. Falaram que a democracia brasileira, que é uma ficção, né, era totalmente consolidada. Daí a gente descobriu que a democracia brasileira é tão democrática que os juízes não ligam para a existência das leis, eles decidem aquilo que eles gostam. Aí ficou em evidência a figura do nosso querido Sérgio Moro, né? O homem que impediu o adversário do Jair Bolsonaro e depois ganhou o Ministério do Presente, que é outro escândalo total, mas que aqui passa meio batido, porque não porque o povo seja ignorante, porque o senso crítico da esquerda e da oposição é mínimo, né? E a capacidade de adaptação é máxima. Quer dizer, em tudo que aconteceu até agora, esses partidos não tiveram nenhuma orientação política. Não dá para a gente falar, por exemplo,
que eles estavam perseguindo um outro objetivo e tal, que é uma conversa habitual. Não. O que dá para falar desses partidos, né, independentemente de como a gente considera um partido como o PT, o PSOL, outros agrupamentos de esquerda, é o mais claro de tudo, o mais evidente de tudo, é que eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo. São completamente perdidos. Eles são os sábios quando se trata de fazer uma eleição e fazer demagogia eleitoral. Por exemplo, vocês não viram na eleição a sabedoria do PT, que falou que todo mundo tinha que votar no Haddad porque senão era o fim dos tempos, né? O mundo ia acabar. Aí nós colocaram um monte de gente assim com os nervos à flor da pele. Acabou a eleição, vai lá o Haddad, né? Não podemos esquecer isso aí nunca, e deseja boa sorte ao fim dos tempos, né? Boa sorte, Bolsonaro, acabe com o universo e tal. É como se a gente tivesse num filme de super-herói, né? Tem aquele super ultra vilão monstruoso que vai destruir o universo, né? Aí o herói lá, sei lá quem é, o Flash, o Super-Homem, sei lá quem for, um herói importante, chega e fala assim: é isso aí, desejo que você tenha sorte na sua empreitada e tal. Se o universo não sobreviver, o que é que podemos fazer, né? É uma verdadeira comédia. Eles não sabem o que estão fazendo, estão totalmente perdidos. Então, primeiro requisito, é lógico que com esse tipo de análise, de todos os partidos de esquerda, não estamos falando só do PT, porque o PT ainda resistiu ao estupro, né, esperneou e tal. O resto não, falou, vai em frente, vamos estuprar mesmo, né? Não queriam. Fizeram campanha contra o governo PT logo antes dele cair e tudo mais. Não podemos esquecer também que o Boulos comandou a campanha do não vai ter Copa, né? E que outros aí queriam combater o governo da Dilma por causa da reforma fiscal, né? E participaram, ajudaram, contribuíram na medida das suas forças para derrubar o governo. Não podemos esquecer nada disso. Então, a primeira questão de todas é o seguinte: se nós vamos lutar contra uma ofensiva poderosa, uma ofensiva de grande calibre contra o povo, contra o movimento operário, a primeira coisa de todas é ter claro o que está acontecendo, né? Daí o curso que nós estamos fazendo no momento. Por que nós estamos fazendo esse curso? Porque é preciso estudar e compreender o problema do fascismo. Nós não podemos partir da ideia que muita gente tem, que é assim, não, o fascismo todo mundo sabe. Não, não é assim. Ninguém sabe nada, né? A maioria das pessoas leu aí 2, 3 páginas muito mal escritas sobre coisas que aconteceram 90 anos atrás e não tem a menor ideia de nada. É tudo uma impressão e tal. Então é preciso estudar, é preciso analisar a situação política, é preciso procurar fazer um esforço grande para compreender, para poder ter uma orientação política clara. Sem orientação política correta diante da situação, nós podemos esquecer a luta contra o fascismo. Você pode se armar até os dentes, aí comprar um tanque de guerra e tudo, você não vai sair vitorioso. Tá? Essa é a primeira questão absolutamente fundamental. Quer dizer, você precisa ter um partido e esse partido ter uma orientação política definida, correta, revolucionária. Sempre pode aparecer um gaiato e falar assim, não dá para ter uma orientação revolucionária sem um partido. É a famosa tese do super-homem, né? Vai conquistar o mundo sozinho. Não. O problema é o seguinte, quem pode derrotar a direita são as massas trabalhadoras, é o povo. Nenhum grupinho vai derrotar a direita. Essa é uma fantasia meio suicida. Ninguém sozinho vai ter uma orientação política correta. A orientação política correta
ela não depende apenas do esforço individual. Ela é o resultado de uma atividade coletiva. Logicamente, que quando você fala em atividade coletiva, você tem diferentes manifestações da atividade coletiva. Devido às características do próprio capitalismo, muitas vezes a atividade coletiva aparece na forma de uma atividade individual. Por exemplo, eu estou dando curso aqui sobre o fascismo. Então, a pessoa pode pensar o seguinte: não, isso é uma atividade dele. Ele pegou um livro aí, leu, sei lá. Já tem mais anos de janela, sei lá o que, ele sabe mais do que todo mundo está dando curso. Não, não é assim. Todo o conhecimento que nós estamos transmitindo aqui é produto, logicamente, que é a leitura, tudo, mas é fundamentalmente o produto de uma experiência coletiva do partido de muitos anos. Ninguém vai chegar aqui, ler um livro e desvendar o que está acontecendo na política. Mas isso é bobagem. Você tem que ter visto muita coisa, o partido tem que ter analisado, discutido. No final das contas, a orientação do PCO, hoje em dia, é o resultado de muito esforço, né, anterior, passado, já realizado. Né? Por exemplo, o negócio da Venezuela. Nosso partido é provavelmente o único partido do país que tem uma posição clara sobre a questão da Venezuela. Tem uma posição crítica do governo Maduro, tem consciência de que é um governo burguês, caracterizou sempre esse governo como um governo nacionalista burguês, etc. e tal. Por que a gente tem tanta segurança? Porque nós estamos fazendo isso e esse problema, ou problemas parecidos com esse, já se apresentaram para o partido inúmeras vezes no passado. Nas primeiras vezes, os militantes do partido ficavam assim: nossa, mas será, não será, etc. e tal. A partir de um determinado momento, você já tem segurança. Por exemplo, no caso do PCO especificamente, sendo que nós temos que lembrar que o PCO não saiu do nada, o PCO saiu de outros agrupamentos que já existiam e tudo mais. Mas no caso específico do PCO, uma das primeiras experiências que nós tivemos com um fenômeno tipo Venezuela foi com a Guerra das Malvinas. Argentina versus Inglaterra, e a Argentina comandada por uma das mais sangrentas ditaduras militares que já teve na América do Sul. E naquele momento houve uma grande discussão dentro do PCO sobre a posição a ser tomada. Né? Nós tínhamos naquele momento uma relação bem estreita com um partido da Argentina, os dirigentes estavam no Brasil, exilados, né? E esse partido fazia uma campanha enorme contra, denunciando, né, o desaparecimento de mais de 30 mil pessoas pela ditadura. Uma ditadura que é um verdadeiro filme de horror da pior espécie. Então a gente sabia tudo isso. Aí a ditadura entra em choque com a Inglaterra, né? E da discussão, que já era uma discussão acumulada por outros partidos, fica claro que a gente tem que ficar do lado da Argentina contra a Inglaterra. Quer dizer, pessoas mais velhas do que nós, né? Eu era um militante novo na época, já tinham uma posição mais concreta sobre isso, explicaram, discutiram, mostraram textos do Trotsky e tal, houve toda uma discussão. Quer dizer, o caso da Venezuela não é que você adivinhou, e agora, tem a Venezuela, o que você vai fazer? Há uma continuidade. Né? O programa do PCO, nesse sentido, ele é um acúmulo de experiências muito bem assimiladas, senão, nessa altura do campeonato, nós estaríamos mais perdidos do que o pessoal do PSTU. O problema de um partido como o PSTU é que não tem programa nenhum. Então eles ficam lá com umas manobras assim meio arriscadas, né? Dando salto mortal, etc. e tal, e alguma hora eles caem e quebram o pescoço porque não tem coerência. Não é um programa de verdade. Então, quer dizer, um partido, ele não é um grupo de pessoas que junta aí para cada um dar a sua opinião. Ele é, acima de tudo,
uma acumulação de uma experiência política prática. O caso das Malvinas não é que a gente leu num livro. O caso das Malvinas, a gente fez campanha no Brasil, fez campanha política, discutindo com as pessoas, tirando panfleto, em defesa da Argentina contra a Inglaterra, mostrando que, apesar da ditadura com a qual a gente não tinha nenhuma relação, que a gente combatia essa ditadura, apesar da ditadura, nós estávamos do lado da Argentina contra a Inglaterra. Vocês imaginem o caso do Maduro, né? Maduro não precisa nem pensar muito para você tomar uma posição. Porque o Maduro não é o Jorge Rafael Videla e tal. Né? Não tem nada a ver. O Maduro, perto dos argentinos aí, é um santo de auréola, né? Mas a esquerda está mergulhada na confusão. Então, a orientação política é uma orientação de partido. É discutida coletivamente e ela, mais do que discutida coletivamente e formulada coletivamente, ela tem que ser testada na atividade prática do partido. Porque como é que você vai saber? Senão é uma opinião. Por exemplo, a nossa posição em relação ao golpe e tudo mais, é uma posição que foi colocada em prática na luta. Nós comprovamos na luta. Não é que nós temos uma opinião qualquer. É uma coisa que está relacionada com toda uma atividade de luta política, de organização, de debate, de crítica. Não é que nós temos... Chega alguém e fala assim, fulano e tal, o negócio do Haddad. Muita gente não gosta de ouvir a nossa crítica ao Haddad. Mas a crítica ao Haddad é o resultado da luta política que nós travamos. Nós, por exemplo, não votamos no Haddad, mas não foi por uma opinião. Nós não votamos no Haddad porque a nossa campanha política, e a campanha de muita gente, era sem Lula é fraude. E nós tínhamos a convicção de que era assim, de que era uma fraude. Não era uma frase retórica para a eleição. Era uma análise da situação política. Então, quer dizer, o partido é fundamental e a orientação política correta só pode surgir do partido. Bom, outra coisa importante também é o seguinte, o partido é uma organização centralizada. No caso, nós estamos falando, logicamente, de um partido revolucionário. Como a gente vê, o PSOL não tem nada de organização centralizada. O João Willis falou, adeus companheiros, né? Nem falou vou embora, falou já fui embora e não vou voltar. Né? Aí o pessoal falou, que triste o João Willis, bom companheiro, a gente tomava cerveja com ele aqui no Congresso Nacional, ele contava piada e tal, era alegre. Como assim? E a ação de partido? E a reunião da direção chamando o João, ele falou, João Luiz, vamos discutir essa situação aqui, vamos chamar um congresso do PSOL, vamos mobilizar os militantes, vamos fazer uma campanha para que os militantes se organizem aqui, né? Comitês de defesa do nosso partido, dos nossos deputados, dos nossos parlamentares, etc. e tal. Não. O João Willis, na verdade, ele, assim como o resto do PSOL, cada um por si, Deus por todos. Né? Aí, na ausência de Deus, é cada um por si. E ninguém por ninguém mais. Então, o que acontece? Não há ação coletiva. Só há ação mais ou menos coletiva nas eleições. E mesmo nas eleições não é uma verdadeira ação coletiva. Nas eleições é assim. Candidato a presidente, o pessoal faz campanha pelo candidato a presidente. Candidato a governador, o partido faz campanha pelo candidato a governador. Candidato a senador, o partido faz campanha pelo candidato a senador. Quando faz, porque às vezes não faz. Mas os deputados, que são os verdadeiros candidatos do partido, cada um forma o seu comitê, cada um arruma o seu dinheiro, cada um faz a sua campanha.
Então, quer dizer, não é um partido, é uma associação de pessoas isoladas uma das outras. Né? Eles só atuam coletivamente quando eles vão lá no Congresso Nacional e eles imprimem lá um cartazinho de xerox, que é uma atividade que eu tenho um grande apreço por essa atividade, eu admiro muito isso. Eles vão no gabinete de um deputado e imprimem uma xerox. Né? Por exemplo, Bolsonaro não vai passar. Né? Aí você olha aquilo lá e fala, nossa senhora, já estou vendo o Bolsonaro passando, né? Só por causa desse cartaz. Aí ele se reúne na mesa do Congresso, põe a Luísa Erundina no meio, que é mais velhinha, né, para dar destaque, e todo mundo mostra lá, vem uns 4 fotógrafos, tira foto, aí todo mundo dispersa, pronto. Vamos ver se aparece na Globo, no Jornal das 8 e tal, e tudo mais. É só assim. Assim não tem condição. Você precisa ter uma organização centralizada, disciplinada, que atue de fato, verdadeiramente, de maneira coletiva. Como é que você vai organizar os grupos de autodefesa, né, que o Trotsky chama de milícia operária, sem ter uma organização centralizada? Quem vai organizar? Como é que vai ser feito todo o esforço de organização, definido todo um plano, etc. e tal, se você não tem um partido? Simplesmente não vai acontecer. Né? Então, quer dizer, a questão do partido, né, e que envolve tudo isso daí, é uma questão chave. Você tem que juntar, né, toda essa atividade coletiva para você poder resolver o problema político que está em tela. Outra coisa, do ponto de vista técnico, se você colocar a tarefa para alguns indivíduos de organizar a defesa das lideranças operárias, das lideranças populares, dos sindicatos, das organizações, para alguns indivíduos, eles não vão conseguir resolver os problemas mesmo do ponto de vista técnico. Você vai precisar de pessoas que tenham o conhecimento de como organizar essa tarefa. Para isso também o partido é fundamental. Né? O partido ou tem, pelo seu trabalho coletivo, ou pode conseguir a adesão de pessoas que tenham condições, formação técnica e profissional para fazer isso daí. Né? Então, uma das questões mais fundamentais no que diz respeito à luta contra o fascismo é o problema do partido. Perguntas, companheiros? Rui, quando a gente às vezes conversa com as pessoas e tenta falar sobre a necessidade de armar o povo, etc., sempre a gente é confrontado com o argumento da questão da violência contra a mulher. Minha irmã fala muito, mas então quer dizer que a violência contra a mulher vai aumentar. Boa parte da esquerda também fala isso. Né? E como nós devemos responder a esse tipo de argumento? É estranho. O argumento é estranho, assim, né? Se você armar o povo, a violência contra a mulher vai aumentar. Quer dizer que o responsável pela violência contra a mulher é o povo brasileiro? É estranho, né? Agora, o problema desse argumento é o seguinte, ó. Nós temos que partir de essa questão das armas, que agora é uma questão muito importante a ser discutida, nós temos que partir de um princípio básico, né? Que é um princípio essencial no que diz respeito aos direitos democráticos, que é o seguinte: determinadas conveniências não podem se sobrepor aos direitos básicos da população. Por exemplo, vamos dar um exemplo que é muito claro e é real. Vários governos municipais e até estaduais em São Paulo tentaram impedir completamente manifestações na Avenida Paulista
com o argumento de que ali é uma zona que tem vários hospitais e na Avenida Paulista tem um grande tráfego de ambulâncias. Eu acho que isso aí, eu nunca parei para ir lá e ver quantos hospitais tem na Avenida Paulista, nem nada. Eu acho que no final é tudo, o negócio é inventado e tal, porque eu sei que a intenção é usar um argumento da conveniência de saúde para caçar um direito básico da população, que é o direito de manifestação. Né? Então, acontece o seguinte, a vida nunca é perfeita. Por exemplo, você faz uma passeata, o cidadão que está voltando do trabalho, ele vai ficar preso no trânsito ali por causa da passeata 2 horas. Meu coração sangra por isso. Mas não vamos abrir mão da passeata, assim, entendeu? O direito é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Se tiver ambulância para passar lá, eu tenho certeza absoluta que nenhuma passeata vai impedir uma ambulância de passar. Né? Mas, enfim, vamos supor que a passeata fosse má, né? E decidisse não deixar a ambulância passar, não deixar ninguém passar. A ambulância vai ter que dar a volta, fazer o quê? Nós não vamos abrir mão de um direito fundamental por uma questão secundária, não é? Bom, a questão do armamento para nós não é um problema de conveniência. O pessoal entende mal. Não é que a gente acha melhor se o pessoal estiver armado, então não é isso. Né? O que é melhor? O Bolsonaro tem esse argumento. É melhor para a segurança pública se todo mundo estiver armado. O que eu sei? Não sei nada. Quem que sabe? Ninguém sabe. Né? O nosso argumento não é esse. É um direito. Se é um direito, você tem que admitir o direito quaisquer que sejam as consequências. Esse negócio da mulher é assim, que eu saiba, no Brasil e no mundo, há muito tempo tem um monte de pessoa ou extremamente bruta ou muito cafajeste que bate nas mulheres e mata as mulheres. Se o cara está armado ou não, se ele não tiver um revólver, ele pode matar a paulada, com faca de cozinha, estrangulada, jogar a mulher da janela, assim, entendeu? Nunca ouvi falar que o revólver, a arma de fogo, fosse um elemento fundamental no exercício, né, tipicamente masculino e brutal de assassinato de mulheres. Eu acho que isso aí é conversa fiada, você percebe? Se o pessoal mata mulheres, é por um problema social, não tem nada a ver com o tipo de armas que estão disponíveis dentro da sociedade. Inclusive, né, eu não sou muito fã dessas afirmações estatísticas. Os movimentos de mulheres, negros, homossexuais falam que no Brasil é o país que mais se mata negros, mais se mata mulheres e mais se mata homossexuais. Eu acho que isso daí não é assim. Tá? Não acho que exista nenhuma estatística mais séria e tal, precisaria tudo ser visto. Falo que, inclusive, o Brasil é o país onde tem mais estupro. E a gente, né, no mundo tem a Índia também, onde existe uma cultura assim totalmente a favor do estupro. Muito mais do que no Brasil. Bom, deixando de lado o problema de toda a estatística, se é assim que no Brasil matam muito mais, então não tem nada a ver com armas. Porque os Estados Unidos é um país que tem muito mais liberdade nesse sentido do que no Brasil. Então devia matar mais mulher lá do que aqui. Por que não matam? Obviamente que é a situação social. A esquerda brasileira, ela é uma esquerda meio que intelectualmente domesticada pela direita. Você vê que os argumentos da esquerda, eles são argumentos paralelos com a da direita, né? Ah, se tiver armamento vai matar mais mulheres, se não tiver armamento, não sei o que e tal. O problema da mulher é um problema social, econômico e político, não tem nada a ver com armamento. Toda pessoa de esquerda deveria saber disso. Existe
né? Dentro do capitalismo, um sistema de opressão das mulheres. O capitalismo não conseguiu, em lugar nenhum, suprimir a desigualdade dos negros. Nem nos Estados Unidos. Então, é um problema social. Agora, os governadores do PT estão falando que o problema da segurança pública é essencial. Não, é mentira isso daí. O problema essencial, sabe qual que é? É o desemprego, é a pobreza, a falta de perspectiva, a destruição da economia nacional. Por isso, eu acho que a gente não deve fazer nenhuma concessão à ideia de que se você colocar mais polícia na rua, vai diminuir a criminalidade. Não, só vai aumentar, né, o sofrimento do povo brasileiro. Todo mundo sabe disso. Então, nós temos que ver isso daí de um ponto de vista essencial. Né? O que acontece com as mulheres não tem nada a ver com a maior ou menor liberdade da população de usar armas de fogo. Tem nada a ver. Tem a ver com outro problema. E você querer suprimir o direito de greve, o direito das pessoas de andarem armadas, o direito de manifestação, o direito de você pensar e falar o que você quiser, em nome de que, mas esse direito aí prejudica fulano, prejudica ciclano, vai ter um efeito negativo aqui e ali, é uma coisa reacionária. É uma coisa reacionária e mais, a gente deve dizer com toda clareza, todas essas restrições de direitos, elas prejudicam mais, no cômputo geral, os mais fracos e mais oprimidos dentro da sociedade. Tá? É assim que funciona. Então, já por esse motivo, esse é um segundo motivo, né, que é derivado do primeiro, para a gente não levar a sério esse negócio que o pessoal fala. Eu não sei quem vai morrer. Eu não sei se o pessoal no trânsito vai trocar tiro aí porque um cidadão bateu no carro do outro, você entendeu? Eu não sei se o marido ciumento ou cachaceiro ou sei lá o que ele é, ou simplesmente que ele gosta de bater em mulher, ele vai dar mais tiro na mulher dele que ele daria se ele não tem armas. Mas eu acho que tudo isso é irrelevante, porque o que causa tudo isso não é a arma. Né? A arma é um instrumento. Rui, queria saber se esse caso de como organizar as milícias que o Trotsky fala, se o caso dos Panteras Negras nos Estados Unidos é um caso disso, não conheço muito lá, mas você falou disso na última entrevista no 247, queria saber se esse é um bom exemplo. E se as ações que a gente vem fazendo com os comitês, como a gente fez lá na UFPE, um ano e meio atrás, mais ou menos, de ir lá onde estavam exibindo o filme do Olavo de Carvalho e combater o pessoal e tal, agora no colégio também Pedro II, se é essa ação que esses comitês devem ter, de ir lá enfrentar o pessoal na prática mesmo. O caso dos Panteras Negras é um exemplo, né? Os Panteras Negras, que é um grupo de jovens da população negra, decidiu se organizar para se defender da polícia. Essa mesma polícia que o pessoal quer que defenda os fracos e oprimidos, o negro norte-americano, com muito mais clareza, né, do assunto, se organizou para se defender da polícia. Eles pegaram lá a legislação, se não me engano, do estado da Califórnia, e viram na legislação que o cidadão tem direito de portar armas, exibir a arma, né, e se sentir ameaçado, usar a arma para se defender. Eles faziam isso com a polícia. Eles falavam, a polícia ameaça a população negra. E eles se organizaram sobre essa base. Só que, logicamente, foi uma coisa, por uma falta de orientação política e tudo mais, de um preparo maior, foi uma coisa que não teve um grande desenvolvimento. Mas eles estão certos. Né? Eles, inclusive, interpretaram corretamente o problema da lei.
Por que o cidadão tem o direito de se armar? Porque o cidadão desarmado e a polícia armada já é uma ditadura. O cidadão não tem direito de se defender do Estado? Nós temos que partir do princípio de que o Estado é puro, virgem, benfeitor da humanidade, só faz coisas boas. Lembrando que o Estado é o Mourão no Exército, o Augusto Heleno no Exército, Sérgio Moro no Judiciário, Fux, né, as milícias, a polícia militar, os assassinatos na periferia. A esquerda é tão doida que eles não veem o fato de que o cidadão tem o direito de se defender do Estado, e que o Estado no Brasil ele não é simplesmente um Estado opressor qualquer, é um Estado criminoso. Né? O nosso queridíssimo presidente da República publicaram um vídeo dele falando tem que ter grupo de extermínio mesmo. A pessoa que defende isso daí teria que ser investigada. A partir dessa declaração, bom, vamos ver aqui, qual é que é o grupo de extermínio que você apoia, ao qual você é ligado, porque isso é uma atividade criminosa. Ele foi eleito presidente da República, eleito. Tá? Transformaram ele em presidente da República numa grande maracutaia política. Com esse tipo de gente, a esquerda fala assim, não, nós temos que ficar desarmados. Né? Se acontecer alguma coisa, por exemplo, se vier um bolsonarista e começar a tentar arrancar o seu coração, você chama a polícia, né? Fala pro bolsonarista, espera um pouquinho aqui, liga lá e fala, oh, é da PM, tem um bolsonarista aqui tentando arrancar o meu coração e tal. Isso, o pessoal vive no mundo da lua. No Rio de Janeiro ameaçaram todas as pessoas da Assembleia Legislativa, tudo. Está todo mundo ameaçado, a atividade criminosa é intensa. E todo mundo sabe que a atividade criminosa é uma atividade ou estatal ou paraestatal. Onde é que o pessoal está vivendo? O direito da população se armar seria fundamental. Aí tem um negócio que tem a ver com a pergunta do companheiro ali, que é o seguinte. É esse negócio aí, né? O povo não pode se armar. Por quê? Porque o povo brasileiro é inferior. Né? É um bando de macacos. Aí você der arma na mão dos macacos, eles vão se matar uns aos outros aí, porque são os inferiores. É isso que está. Se fosse uma elite, né? Gente de grande cultura, o doutor Percival, não sei das quantas, que acha que a Terra é plana, aí você pode dar uma arma na mão dele. É uma inversão de valores isso daí. Depois eu estava comentando com o companheiro ali, que é o seguinte, muita gente tem família aqui onde o pessoal tinha ou tem armas. E nunca ninguém viu o pessoal sair por aí matando o povo. Né? Na minha família, por exemplo, meu padrasto, ele tinha 3 espingardas de caça e 4 38. Eu nunca vi ele matar ninguém, nunca matou ninguém. Não é porque ele... a única coisa que eu vi ele fazer foi que ele comprou para minha irmã, que era pequenininha, uns pintinhos, né? Aí o pintinho cresceu, começou a virar uma galinha, e aparecia um gato lá que queria comer os pintinhos, atacava os pintinhos. Aí um dia ele deu um tiro no gato, que hoje em dia, ele já morreu, não adianta criticar ele, né? Por crueldade contra os animais, nem nada. Afinal, era também a defesa de um animal contra o outro, em última instância, né? Mas eu nunca vi ele matar ninguém, você entendeu? O gato seria mais defensável do que a galinha, né? Coitada da galinha. Rui, eu, na verdade, queria acrescentar um comentário sobre a questão das mulheres com as armas, que elas deviam usar isso a favor de nós, né? Porque eu acho que o fulano vai pensar 2 vezes antes de chegar bêbado em casa para bater na mulher se ele souber que ela tá armada. E então...
Sem contar que quando a gente vê assassinato de mulheres, elas tem casos de mulheres que levaram 14 facadas no rosto. Então, não tem que ter medo de, vai me matar. O homem, quando ele quer matar, ele vai arranjar um jeito. Nós, mulheres, que precisamos arranjar um jeito de nos proteger e não é esperando da polícia mesmo. Porque, às vezes, quando liga pra polícia falando que é briga de marido e mulher, a polícia não aparece. Você tem que ligar e falar assim, tem 3 fulaninhos fumando maconha aqui em frente de casa que ela vai aparecer. Agora, se for briga de marido e mulher, não. Então, mulheres, milícia, Não, você está absolutamente certa. Não é a polícia nem a lei que vai acabar com a violência contra a mulher. A maneira correta é isso que você falou. As mulheres têm que se organizar e responder à altura. Se o malandro bate na mulher, pode ter certeza, isso aí a gente já viu várias vezes. Antigamente era assim, o cidadão batia na mulher, mas a mulher tinha 4 irmãos. Aí os irmãos iam lá dar uma costa nele e falavam, se encostar o dedo nela mais uma vez, eu acabo com você. Daí ele parava, porque ele não é tão macho assim. Né? Mas hoje em dia nós não podemos acreditar numa metodologia tão... Assim, as mulheres têm condição de se organizar e se defender. Se defender sozinha e tal, isso daí já é mais uma utopia. Mas se defender coletivamente, por exemplo, se numa comunidade você tem um grupo de mulheres que intervém contra a agressão contra uma mulher, isso aí para. E o negócio da arma, lógico. Se você está armado, a pessoa vai pensar 2 vezes em ser truculento com você, né? Logicamente. Pergunta da internet. Bom, primeiro agradecer o superchat do Ernesto Abdala Filho e o superchat do Fernandes da Silva Filho, que pergunta o seguinte: Rui, fale um pouco mais dessa amizade entre Gandhi e Mussolini. Até que ponto Gandhi apoiou o fascismo? Gandhi seria hoje como um líder do PSOL, partido do sedento ódio ao Lula? Partido do sedento ódio ao Lula? Já dizem que Brumadinho é culpa do PT, o que fazer? O negócio do Gandhi, não vou... Isso daí como é que se diz? É uma informação de domínio público. Gandhi, ele foi convidado pelo Mussolini, num dado momento, Mussolini apoiava o movimento dele, para fazer uma visita à Itália, onde ele foi se encontrar com o próprio Mussolini. Levaram ele para visitar todas as proezas do fascismo, né? Tem filmes sobre isso. Dá para encontrar na internet. O filme do Gandhi lá andando para cima e para baixo com os fascistas. Né? Tem a carta do Gandhi ao Hitler, onde ele chama o Hitler de meu querido amigo. Né? Essa coisa toda. Ele era, nesse sentido, uma personagem bem curiosa, porque ele escreve uma carta para o Hitler, teve a capacidade de escrever uma carta para o Hitler defendendo o pacifismo. Aí você olha e fala assim, sei lá, né? Tem de tudo no mundo. Mas ele sim apoiava o fascismo. A comunidade de interesses é muito clara. Gandhi tinha o movimento do Gandhi era um movimento nacionalista indiano. A Índia era dominada pela Inglaterra. Mussolini, embora ele tivesse muita coisa com a Inglaterra, ele vai se distanciando da Inglaterra e vai criando uma política externa de oposição ao imperialismo inglês. É um conflito entre o imperialismo italiano, mais fraco, e o imperialismo inglês, mais forte. Então, o imperialismo ele tem esse negócio de, às vezes, impulsionar um setor da libertação nacional de um país, né, desde que esse setor seja muito conservador, para criar problemas para o outro concorrente imperialista. Se procurar na internet, tem um arquivo inteiro de fotos e filmes do Gandhi, né, principalmente dessa visita dele ao Mussolini. Né? Esse é fato de domínio público. Aí sobre o PSOL, né? Em última instância, esses partidos pequeno-burgueses, todos eles se parecem. Por quê? Porque eles são uma emanação política da pequena burguesia.
Existe a pequena burguesia de esquerda, existe a pequena burguesia de direita, e no final é tudo muito parecido. A psicologia é uma psicologia de classe, a mentalidade é uma mentalidade de classe. A única coisa que a gente tem que ver é a situação política concreta, né? O PSOL é um concorrente do PT, né? Quer tomar o lugar do PT, eles têm essa... O que é uma coisa muito comum, né? A competição, não é que... É uma competição de tipo eleitoral. Então o PSOL quer aparecer como crítico do PT para capitalizar a adaptação do PT ao regime político. O único problema é que a adaptação do PSOL ao regime político é igual ou até maior do que a do PT numa série de aspectos, né? E o PSOL, sendo um partido puramente pequeno burguês, que é uma coisa que muita gente não entende, o PT ele é um partido que tem uma camada pequeno burguesa grande que está na direção do partido, mas tem uma base popular mesmo muito grande. O PSOL não, o PSOL é um partido pequeno burguês assim quase puro. Você pode ver, todas as pessoas têm aquele jeitinho de falar, né? Aquele jeito universitário. Nós até fizemos um levantamento. Me parece que 80% dos candidatos do PSOL eram professores universitários e secundários. Quer dizer, já você tem a fisionomia de classe do partido, né? O resto era